Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem aí já ouviu falar da Bíblia? Dispensa apresentações? Né? É tipo, impossível não conhecer esse livro, independente de religião. Mas e aí, será que você manja mesmo da Bíblia? Nesse vídeo, a gente vai desvendar os mistérios dos versículos, das histórias e dos ensinamentos para te mostrar 7 curiosidades sobre a Bíblia que você provavelmente não sabia. Segura essa marmelada que o bicho vai pegar. Já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Sabia que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos? Sim, você ouviu direito. Nenhum outro livro chega perto do número de cópias vendidas pela Bíblia. Tipo, deixa o Harry Potter e o Senhor dos Anéis de lado, a Bíblia ganha de goleada. Esses livros são populares, mas a Bíblia está em um nível completamente diferente. Estamos falando de bilhões de cópias vendidas no mundo todo, traduzida para quase todos os idiomas. É realmente impressionante pensar na quantidade de pessoas que já tiveram acesso a esse livro. É um número impressionante, o que mostra a influência que esse livro tem na nossa cultura, na nossa história e na vida de tanta gente. Desde a arte até a literatura, a Bíblia deixou sua marca em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Mas por que será que a Bíblia faz tanto sucesso assim? O que há nesse livro que atrai tantas pessoas de diferentes partes do mundo? O que será que faz com que tanta gente se interesse por ela depois de tantos séculos? Será a profundidade dos seus ensinamentos? Ou talvez a riqueza das suas histórias? A resposta é complicada, mas podemos dizer que a Bíblia oferece uma mistura única de história, filosofia, poesia e ensinamentos espirituais que continuam a fazer sentido para pessoas de todas as culturas e crenças. É um livro que fala sobre a condição humana, sobre amor, fé, esperança e redenção. É um livro que já foi traduzido para mais de 3.000 idiomas, ou seja, praticamente qualquer pessoa no mundo pode ter acesso aos seus ensinamentos. É muita coisa, e essa acessibilidade é um dos fatores que contribuem para sua popularidade contínua. E você, já leu a Bíblia? Se não, talvez seja a hora de dar uma olhada. Quem sabe você não encontra algo que ressoe com você. Conta pra gente nos comentários o que você acha desse livro tão importante. Queremos saber sua opinião e suas experiências com a Bíblia. Afinal, é um livro que tem algo a oferecer para todos. Você já parou para pensar em quantas pessoas escreveram a Bíblia? É uma pergunta fascinante, não é mesmo? Se você pensou que foi uma pessoa só, se enganou. A verdade é muito mais complexa e interessante. A Bíblia é uma coletânea de textos escritos por mais de 40 autores diferentes. Isso mesmo, 40. É como se fosse uma série da Netflix com vários roteiristas, cada um com seu estilo e suas histórias. Cada autor trouxe sua própria perspectiva e voz única. Esses autores viveram em diferentes épocas e lugares ao longo de mais ou menos 1.500 anos. Imagine só, 15 séculos de história sendo contados. Imagina só a quantidade de culturas e pontos de vista diferentes que estão reunidos nesse livro. Cada autor viveu em um contexto cultural distinto, trazendo uma riqueza de diversidade. Tem rei, pescador, profeta, poeta, cada um com suas próprias experiências e histórias para contar. É uma mistura incrível de pessoas que se dedicaram a registrar suas crenças, suas experiências e suas visões de mundo. Cada um contribuiu com um pedaço do quebra-cabeça. E o mais legal é que, apesar de terem sido escritas por tantas mãos diferentes, as histórias e os ensinamentos da Bíblia se encaixam de uma forma surpreendente. É como se houvesse uma harmonia invisível ligando tudo. É como se todas as peças de um quebra-cabeça formassem uma imagem maior. Cada peça, cada história, cada ensinamento se une para criar um todo coeso e significativo. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Ela já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. É idioma pra dedéu, gente! Para ter uma ideia, existem cerca de 7.000 idiomas falados no mundo hoje.
Ou seja, a Bíblia está disponível em quase metade de todas as línguas existentes. Isso significa que a mensagem da Bíblia pode ser entendida por pessoas do mundo todo, independente da cultura, idioma ou lugar de onde a pessoa veio. Essa acessibilidade é fundamental para que a Bíblia continue sendo um livro tão relevante e inspirador para tanta gente. A mensagem da Bíblia é universal e atemporal, e vai além das barreiras da linguagem e da cultura. No capítulo 4, vamos desvendar o hebraico e o aramaico. Essas línguas antigas são fascinantes e cheias de história. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada uma dessas partes tem sua própria história e contexto cultural. O Antigo Testamento, que conta a história da criação do mundo até o nascimento de Jesus, foi originalmente escrito em hebraico e aramaico. Esses textos antigos são fundamentais para entender a história e a cultura do povo de Israel. O hebraico era a língua principal do povo de Israel, enquanto o aramaico era uma língua mais comum na época em que alguns dos livros do Antigo Testamento foram escritos. O aramaico, por exemplo, era amplamente utilizado no comércio e na diplomacia. Imagina só a dificuldade de decifrar esses idiomas antigos para traduzir a Bíblia. Cada palavra, cada frase, carrega um significado profundo e muitas vezes complexo. É um trabalho de formiguinha, que exige muita pesquisa, conhecimento e dedicação. Tradutores e estudiosos passam anos estudando esses textos para garantir uma tradução precisa e fiel. Mas graças ao trabalho incansável de tradutores e estudiosos, hoje podemos ler o Antigo Testamento em português. Isso nos permite acessar e compreender esses textos sagrados de uma maneira que antes era impossível para a maioria das pessoas. Capítulo 5. Falando grego com o Novo Testamento. Já o Novo Testamento, que conta a vida e os ensinamentos de Jesus e dos seus seguidores, foi originalmente escrito em grego. O grego era a língua mais falada na época do Império Romano, o que facilitou a difusão do cristianismo pelo mundo. Imagina se o Novo Testamento tivesse sido escrito em latim, a língua oficial do Império Romano. Talvez o cristianismo não tivesse se espalhado tão rápido, mas o grego era uma língua mais acessível ao povo, o que permitiu que a mensagem de Jesus chegasse a um número maior de pessoas. Capítulo 6. 66 livros. Uma história. A Bíblia é como uma biblioteca gigante, com 66 livros diferentes. É muita coisa para ler. Esses livros são divididos em diferentes estilos, como poesia, prosa, história, lei e profecia. Cada livro da Bíblia tem sua própria história, seus próprios personagens e seus próprios ensinamentos. Mas juntos, eles formam um único livro, que conta a história do relacionamento de Deus com a humanidade. É uma história de amor, de fé, de esperança e de redenção, e de... Capítulo 7. Jesus chorou. E para terminar nosso vídeo com um toque de emoção, você sabia que o versículo mais curto da Bíblia está no livro de João, capítulo 11, versículo 35? E sabe qual é esse versículo? Jesus chorou. É isso aí, apenas duas palavras, mas que têm um significado profundo. Essas duas palavras nos mostram que Jesus era humano, que ele sentia dor e compaixão como qualquer um de nós. Elas nos lembram que não estamos sozinhos nos momentos ruins, que Jesus está sempre com a gente, para nos confortar e dar força. E aí, pessoal, gostaram de conhecer algumas curiosidades sobre a Bíblia? Esse livro milenar guarda tantos segredos e histórias incríveis que a gente podia ficar aqui por horas falando sobre ele. Mas e aí? Qual dessas curiosidades te deixou de queixo caído? Conta pra galera nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te deixado com vontade de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia e seus ensinamentos. Espero que você tenha curtido essas curiosidades sobre a Bíblia.
Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!